Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui com o Dr. Ives Gandra em seu escritório, na sala de reuniões, para fazermos a gravação para o nosso seminário dia 5 de fevereiro sobre a guerra fiscal. Hoje é dia 30. O Dr. Ives foi muito atencioso em receber novamente, desde que começamos a fazer esses seminários. Em momentos como este, sempre quis e o Dr. Ives sempre aceitou participar dos nossos eventos. Vamos exibir isso às 3h, o seminário já está em curso, e o seu painel tem a seguinte pergunta: a Lei Complementar 160 pode ser considerada inconstitucional, Dr. Ives? Pois não. Vou começar fazendo uma exposição que me parece fundamental para compreender por que nós entendemos a Lei Complementar inconstitucional. Nós temos tido, durante todos esses últimos anos, uma sequência de violações permanentes de todos os estados da Lei Complementar 87 da Constituição Federal e da Lei Complementar número 24. Isso porque os estados sistematicamente decidiram não cumprir o que mandava a Lei Complementar 24, sem acordo do convênio do CONFAS, faziam leis dando incentivos fiscais que, evidentemente, prejudicavam a própria administração financeira de outros estados. O Supremo constantemente dizia que esses estados agiam inconstitucionalmente. Eram decisões, carradas de decisões. Mas os governos sempre acostumados a pisotear a Constituição, acostumados a violentar a legislação, acostumados a não cumprir o que mandava a Constituição, tão logo o Supremo decidia, imediatamente editava uma nova lei, o que exigia uma nova ação direta de inconstitucionalidade, ao ponto de que tornou-se uma regra. Todos os governos dos estados que davam incentivos fiscais tinham o direito de desrespeitar e violentar a Constituição, fazendo com que os incentivos que davam viessem a prejudicar a economia, a estabilidade e a administração financeira de outros estados. Mas mais do que isso, como eles davam incentivos fiscais, quase todos esses estados, no ano passado, vieram de pires na mão para o governo federal, pedindo ao governo federal que auxiliasse, porque eles tinham dado incentivos fiscais contra a Constituição, criando uma federação de inimigos. Quando se fala em pacto federativo no Brasil, nós estamos falando num pacto de inimigos, porque todos aqueles estados que contrariavam a Lei Complementar 24 tinham como único critério tirar investimentos de outros estados e trazer para eles. Criar uma descompetitividade tributária para que o outro estado que cobrasse ICMS tivesse os seus produtos, as suas fábricas, os seus contribuintes prejudicados, porque os preços seriam maiores do que aqueles que davam incentivos ilegais. E o Supremo constantemente diziam: os estados agem inconstitucionalmente, essas leis são inconstitucionais. O ministro Gilmar Mendes chegou, inclusive, a editar uma súmula, uma proposta de súmula número 69, para que o Supremo Tribunal Federal declarasse com toda a tranquilidade, como era a intenção, que a partir do momento que o Supremo declarasse uma inconstitucionalidade, bastaria uma reclamação em 24 horas, até monocraticamente, qualquer ministro poderia declarar a nova lei inconstitucional. Naquela ocasião, o presidente Sarney, em 2012, entendendo que efetivamente nós estávamos vivendo um período de descumprimento, de despacto federativo, de uma federação de inimigos, de estados procurando lutar por investimentos e tirar investimento dos outros, criando uma descompetitividade tributária a prejudicar o próprio desenvolvimento do Brasil, criou uma comissão que, para nosso desconforto, chamou de Comissão de Notáveis. Porque, na verdade, nós éramos apenas 13 especialistas
para discutir a matéria e apresentar um pacto. Naquela ocasião, nós levamos um projeto de lei e o ministro Gilmar Mendes, que era o autor dessa súmula, pretendeu que a súmula ficasse, a proposta de súmula suspensa, até que nós apresentássemos o nosso projeto. Nós levamos a uma proposta absolutamente de acordo, pelo menos, com o pensamento do Senado. Porque na nossa proposta, nós permitiríamos que os incentivos fiscais eles fossem colocados como possíveis até por 2/3, desde que tivessem 4 condições. Primeiro, uma alíquota mínima de 4%, que, aliás, era aquela que o Senado tinha trabalhado em resolução para efeitos de transferência, adotando o princípio do destino. Só para indústrias que tivessem em estados com renda per capita abaixo da renda per capita média nacional. Por 8 anos apenas. E mais do que isso, tais incentivos fiscais que seriam dados, eles poderiam ser dados, mas se o Estado viesse a ultrapassar, jamais nenhum sentido poderia ser dado em relação à renda per capita média, porque esse Estado já teria adquirido uma condição de não precisar de incentivos fiscais. 4%, indústria, período máximo de 8 anos, e aí se revalidaria os incentivos passados até 8 anos, mas com redução ano após ano. Nesses 8 anos, desses incentivos passariam a 7, 6, 4, conforme fosse. E aqueles incentivos que tivessem sido dados por prazo indefinido, esses, evidentemente, ficariam limitados aos 8 anos. O que vem essa lei fazer agora? Em primeiro lugar, permite incentivos até 15 anos e revalida todos os incentivos ilegais, tudo aquilo que representar pisotear, estuprar a Constituição, como foi feito por todos esses estados, em até 15 anos em determinadas condições. E nós sabemos no Brasil o que representa esses 15 anos. Quando chegar no 14º ano, se isso for considerado constitucional, nós vamos ter um novo pedido para prorrogação, como sempre acontece em matéria de incentivos fiscais. E o que é pior, a determinada cola. Isso é um escândalo. Estados que não deram incentivos fiscais para aqueles segmentos que já tinham incentivos fiscais em outros estados daqueles que vieram apoiar, poderiam fazer novos incentivos como se tivessem sido revalidados, colando dos incentivos anteriores, sob a alegação de que, como aquele estado tinha incentivos que foram revalidados, se poderia permitir que isso continuasse. O que vale dizer, teríamos um festival de incentivos e que, evidentemente, criaria 2 problemas. Os estados terminariam não tendo arrecadação, ficando como o ano passado, todo mundo pedindo, nós não temos mais dinheiro, não sabemos como pagar os funcionários, nós demos incentivos fiscais, prejudicamos todas as empresas que estavam lá pagando ICMS, muito antes daquelas que foram atraídas por incentivos fiscais, porque as novas não pagavam, e as antigas pagavam, e agora os senhores têm que dar, a União tem que dar, nós precisamos, porque nós fomos violadores da Constituição, e por violarmos a Constituição, nós estamos efetivamente com esse direito de pedir à União que a nossa irresponsabilidade seja sanada pela União. E vamos ter, de novo, esse festival alargadíssimo por essa Lei Complementar 160, que, evidentemente, a essa altura, se for considerada constitucional, vai representar
uma desestruturação do pacto federativo, do sistema federativo e da autonomia financeira daqueles estados que não estão de acordo. Por quê? O que caracteriza uma federação? Uma federação é caracterizada por uma tríplice autonomia. Uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa e uma autonomia política. Não há soberania. Todos estão sujeitos a um poder soberano que é o poder da nação, mas é uma autonomia, na qual, definida a Constituição, os seus limites, tem o direito de atuar livremente, juridicamente, nesse tríplice campo. Qual é o principal imposto de todos os estados? É o ICMS. Como é que um estado governa? Através do ICMS. Ora, no momento em que um estado estabelece a sua política financeira e exige ICMS, um outro estado que quer aquele mercado resolve dar incentivos fiscais e mandar os produtos para esse estado. Se mandar os produtos sem ICMS para esse estado, as empresas desse estado, pagando ICMS, vão sofrer descompetitividade. Há um artigo na Constituição 146, jamais regulamentado, não sei porquê, que proíbe a descompetitividade gerada por tributação. Nada é mais descompetitivo do que essa tributação em que estados que têm que administrar e que sabem das suas despesas, sabem dos seus projetos, sabem da sua economia e que precisam do ICMS, vão ter as suas empresas sofrendo a concorrência daqueles outros estados que dizem, não, nós estamos dando incentivo fiscal, mas não para aquele estado. É para que os seus produtos possam concorrer, levando muitas empresas a saírem de um estado, irem para outro, sob a alegação de que nós estamos numa federação de inimigos. E todos os estados têm o direito de roubar empresas de um estado para levar para o outro, porque nessa federação os amigos não existem. Nós não temos um pacto federativo, temos um despacto federativo. Nós temos, na verdade, com essa lei complementar 160, o direito de saber que não há federação no Brasil. Há estados inimigos, estados fratricidas, que procuram liquidar as empresas dos outros, procurando atrair através de incentivos fiscais que geram descompetitividade e atrasam o desenvolvimento. Porque é evidente, as empresas que vão de um lado para o outro, procurando se localizar, elas terminam, essas empresas, a ficar numa espécie de limbo. Ora vão para um lugar, ora vão para o outro, e o que é pior, muitas vezes impondo políticas aos governos e não os governos ao seu sistema financeiro, ao seu sistema de direito financeiro, ao seu sistema orçamentário. Ouvi de um secretário da Fazenda, que hoje é o relator do projeto de reforma tributária, e por isso é que ele sugere que um imposto de vocação nacional, como é o ICMS, todo imposto que corre o Brasil inteiro e tem reflexos no Brasil inteiro, não tem vocação regional, como nós pusemos. O IVA em quase todo mundo é um imposto de vocação centralizada e não de vocação regional. E nós fizemos de vocação regional, apesar de ter vocação nacional. Ele me dizia, o deputado Raul, quando era secretário da Fazenda do Paraná, Ives, façam aprovar na comissão do Senado, da qual você participa, é um dos 13 membros, uma solução, porque eu não sou mais secretário da Fazenda. As empresas chegam para mim e dizem, senhor secretário, ou o senhor dá um incentivo, ou para esse estado, ou para aquele estado. Como é que eu posso organizar as necessidades do meu estado se quem coordena por essa guerra entre os estados não são os secretários de Fazenda, mas exclusivamente os empresários? Agora vem a Lei 160. É um verdadeiro, é um acúmulo de generosidades
que os estados não vão suportar, porque da forma como permite a cola, todo mundo pode ser beneficiado. Empresas que nunca estiveram podem ter agora, estados que nunca tiveram podem editar as leis, colando naquelas que já existem. E por períodos que vão até 15 anos de concessão dos incentivos dados anteriormente, nós, evidentemente, nós vamos ter um festival de não pagamento de tributos, de descompetitividade, de prejuízo da economia brasileira, na medida que as empresas vão ter que mudar de um lado para o outro, gerando problemas trabalhistas, problemas de outra natureza, para beneficiar essa mentalidade de que o país cresce à custa dessa briga entre os estados, procurando prejudicar estados e beneficiar outros em função daquilo que é uma realidade no Brasil. A maioria do eleitorado brasileiro tem a minoria do Congresso Nacional e, por essa razão, se aprova pela minoria como se fosse pensamento da maioria, tudo aquilo que a minoria deseja. Nós vamos ver uma situação de um carnaval de incentivos permitidos pela lei e que geram problemas, na meu ver, de uma inconstitucionalidade monumental. A primeira delas, o artigo 5º da Lei Complementar 160 declara o seguinte: todos os autos de infração que foram realizados com base na Lei Complementar 24 e que representam uma receita potencial dos estados que autuaram baseado na Lei Complementar são anistiados, entrando na administração de cada estado. Se um estado tem um passivo, quer dizer, um direito na sua dívida ativa de cobrar todas as empresas que venderam ilegalmente produtos com incentivos que não podiam dar, esses estados estão com seus processos, primeira instância, segunda instância, vencedores, vem uma lei e diz o seguinte: não, os senhores pensam que estão administrando seu estado, mas agora nós demos uma anistia. Os senhores não têm direito mais a cobrar nada. Esses empresários que fizeram tudo ilegalmente vão ter o benefício. Aquilo que os senhores colocam no seu orçamento como dívida ativa já não existe mais, porque nós acabamos de eliminar pela lei complementar. De uma violência, fere o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, da cláusula pétrea, que é que o sistema federativo não pode ser atingido e sem autonomia financeira não há sistema federativo, porque é um dos 3 pilares de qualquer federação: a autonomia financeira, administrativa e a autonomia política. Outra inconstitucionalidade. Por que a lei complementar do 288, que tem eficácia de lei complementar, a lei que veio na Constituição de 50, revalidada pela Constituição de 67, criou a Zona Franca? Porque o mundo inteiro estava voltado para o Amazonas. Eu mesmo participei com Roberto Campos, em 1991, de uma palestra em Bonn, na Alemanha. Éramos os 2 contra 2 alemães, dirigido por um ex-chanceler da Alemanha, em que os professores diziam o seguinte: eu não sei por que os senhores querem continuar com a Amazônia. A Amazônia é o pulmão do mundo. Os senhores têm que preservar essa floresta, por que não universalizar a Amazônia? E nós, evidentemente, Roberto Campos e eu, nos opusemos. Dizemos, eu mesmo fui mais agressivo até que o Roberto, e disse: senhores professores, eu estou passando pela Alemanha visitando, e as florestas alemãs desapareceram. E os senhores tinham grandes florestas, segundo a história, segundo aquilo que se tem, pelos desenhos que nós tínhamos, pelos grandes pintores. E os senhores hoje têm uma civilização tranquila, graças ao extermínio das grandes florestas, ficando apenas alguns núcleos florestais. Agora, para que nós possamos manter o conforto dos alemães, o conforto dos europeus, nós vamos ter que ceder o nosso território para manter os pulmões. Nada. Isso é soberania do Brasil. Da mesma forma que nós não poderíamos entrar na soberania da Alemanha,
os senhores não podem entrar na soberania do Brasil. Quando nós sustentamos, minha sócia Fátima Fernandes e eu, no Supremo Tribunal Federal, pelo governo da Amazônia, o direito de termos a Zona Franca de Manaus, naquela ocasião mostramos os planos internacionais sobre a universalização da Amazônia. Se não fosse a Zona Franca, uma das grandes ideias do regime de exceção dos militares, de criar um polo de desenvolvimento que permitisse pôr brasileiros na Amazônia, nós hoje não teríamos uma cidade como Manaus com 2.700.000 habitantes e com uma indústria lá que, de certa forma, foi eliminando os olhos gordos de todas as nações desenvolvidas sobre aquilo que é exclusivamente brasileiro. Por isso foi criado o Decreto-Lei 288. E por isso, na Constituição, foi pelo artigo 40 do Ato Complementar de Disposições Transitórias, colocado para que houvesse incentivos especiais que nós, como advogados do governo da Amazônia, Fátima e eu, conseguimos assegurar em algumas ADINs, naquele período em que mais se discutia ainda no governo Fernando Henrique, o direito de quaisquer que sejam os incentivos, a Amazônia teria que ter sempre um elemento diferencial. Vem a lei, a essa altura, um incentivo dado em Santa Catarina vai ser exatamente igual ao incentivo do artigo 40. Qual é o empresário que vai para a Amazônia com a distância que tem, se ele pode fazer o emprego lá, validado por uma lei complementar que diz o seguinte: a função da lei complementar 160 é gerar descompetitividade no Brasil. Nós queremos arrebentar com a administração financeira e orçamentária dos estados e queremos gerar descompetitividade entre as empresas, fazendo com que os empresários imponham aos secretários de Fazenda aquilo que eles devem fazer em relação ao ICMS e prejudicando os contribuintes antigos que são obrigados a pagar ICMS. Por esta razão é que nós tivemos na Amazônia. Se esta lei for considerada inconstitucional, acabou a Zona Franca de Manaus para o ICMS. Quer dizer, vale dizer, um dispositivo constitucional é nulificado por uma lei complementar. Algo que fere o Pacto Federativo, algo que fere uma cláusula pétrea do sistema financeiro, que é uma garantia, uma cláusula pétrea, não do sistema financeiro, mas da autonomia financeira dos estados, e que é uma cláusula pétrea do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. Dentro desta linha, me parece que essa matéria tem que ser discutida no Supremo. Tem que ser discutida por que a súmula 69 não foi discutida até hoje. Porque vai se gerar descompetitividade quando se criou um artigo na Constituição 146 para eliminar a competitividade. Porque vai se estender incentivos fiscais para empresas que nunca tiveram incentivos fiscais, para os estados que nunca tiveram pela cola. Como é que você vai garantir tudo aquilo que representou violação da Constituição? Exclusivamente porque a minoria da população brasileira tem a maioria do Congresso e conseguiram aprovar uma lei complementar que vai gerar todos esses aspectos. É dentro dessa linha que me parece, e há uma série de outros aspectos que num curto espaço de tempo de 40 minutos não seria possível, nós consideramos inconstitucional a lei, esperando que, levada ao Supremo, o Supremo perceba que foi uma lei contra toda a jurisprudência do Supremo, uma lei que pretende realmente mostrar que o Supremo não entendia nada daquilo que representa princípios constitucionais, porque a lei complementar é uma lei complementar, mas o Supremo decide sobre matéria constitucional. E quando ele decidia sobre matéria constitucional, ele não decidia sobre a lei complementar, ele decidia sobre a Constituição, que garantia-se nulidade e continua garantindo no artigo 155, parágrafo 2º, incisos 4, 5 e 6, que só
todos os estados, não parte dos estados, ele está no artigo 6, podem alterar o inciso 12, letra G, da Constituição, no artigo 150, parágrafo 2º. Dentro dessa linha, nós entendemos, e a minha veemência, porque com 60 anos de advocacia, 61 anos exercendo advocacia, 60 anos como advogado, 57 como professor universitário, cada vez que eu vejo tisnar a Constituição, macular a Constituição, violentar a Constituição, ferir a Constituição, como eu vi com esta lei, eu sempre me revolto e não consigo, apesar dos meus 82 anos, ser sereno no exame da matéria. Não, muito bem. À sua disposição, Armando. Muito obrigado. O senhor, então, pretende entrar com uma ação de inconstitucionalidade em relação à lei complementar? Não sou eu que vou prender. O governo do Amazonas entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade e isto já está sendo trabalhado pelo meu escritório para entrarmos ainda no mês de fevereiro. Certo. E quais são as consequências? Nós vamos discutir. Como é que qual o processo? Não, nós vamos isso discutir na lei complementar. Aliás, nesse seminário também o ex-secretário da Fazenda e vice-governador do Amazonas também falará sobre essa matéria, mas do ponto de vista econômico, sobre a inconstitucionalidade da lei. Mas é um processo normal. Vamos entrar, certamente vai se adotar o regime do artigo 12 da Lei 9.868, que é a lei que rege a ação direta de inconstitucionalidade, inclusive a declaratória, agora hoje temos também acoplada a direta inconstitucionalidade por omissão, proposta a ação, pedindo o ritmo 12, vai ser mais acelerada, e com isso nós esperamos que o Supremo brevemente, pela importância, até porque é uma súmula que pende desde 2012, que é a súmula 69, examine essa matéria com a esperança de que o Supremo não permita, como nos outros casos não permitiu, com os votos do ministro Celso de Mello, Nelson Jobim, Marco Aurélio de Mello, não admitindo a nulificação do artigo 40 do ato complementar das disposições transitórias, que eles revalorizem o artigo. E para o governo do Amazonas, não permitam que o governo do Amazonas seja, por lei complementar, nivelado e idênticas circunstâncias a incentivos que poderão se dar em profusão, até por cola, por todos os estados do Brasil, não por uma lei, não por uma norma constitucional, que exige, no inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 155, que todos os estados aprovem. E aqui seria sempre uma parcela dos estados e o Amazonas se opôs. Então, o argumento fundamental é a nulificação do artigo 40 contra o ICMS. Perfeito. O senhor levantou um ponto muito interessante, que é o aspecto econômico, o aspecto da governança financeira dos estados, por conta do festival de incentivos que há já há alguns anos e que, se essa lei se mantiver, acredito que vai se agravar, né? Ou seja, é interessante que num momento de crise fiscal, o senhor considera que a convalidação e o dispositivo da cola vai deixar os estados, até por uma questão de competição com os outros, quase que involuntariamente, por pressão dos contribuintes, em uma situação pior. Você acha que tem um impacto forte mesmo? Eu estou convencido que vai haver, porque pela cola todos vão exigir. E vai ser uma disputa de cola das empresas. Uma empresa lá, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais, e daí chega para os estados e diz o seguinte: se os senhores me derem incentivo, nós vamos imediatamente para ele. Sim. Não há incentivo ainda, nem precisa ser aprovado pelo CONFAS, porque pela cola eu vou utilizar, como aquele estado deu esse incentivo, pela cola eu quero o mesmo incentivo. Então o próprio secretário da Fazenda, não tendo outro, então tira-se de um lado, leva-se para o outro, vai ser um festival de não pagamento de ICMS, porque pela cola, o que vai haver de pressão em todos os estados, de qualquer empresa,
porque pela qual eu tenho direito de usar os incentivos fiscais já dados a outras empresas em idênticas condições. Sim. Quer dizer, isso me parece de uma irresponsabilidade administrativa e fiscal que a mim me causa espécie de secretários da Fazenda, que viviam ano passado de pires para o governo federal: precisamos de ICMS, não temos dinheiro, não sabemos como pagar funcionários, não temos como pagar a polícia, etc. E que continuem dando incentivos fiscais, não querendo cobrar ICMS, que é aquele dinheiro necessário para que se possa pagar os seus servidores públicos. Então, quando o Estado diz: eu não tenho dinheiro para pagar funcionários, é porque eu também não cobro ICMS. Ora, o ICMS é um tributo que na Europa, a origem, o IVA, começa na França, entende? É adotado pelo sistema. Aliás, a origem vem muito antes, vem do imposto incidente sobre carvão, etc. O imposto valor agregado, que no mundo inteiro é centralizado, esse do Brasil, de regionalizar um imposto de vocação nacional, tem gerado até hoje o maior nogórdio do sistema tributário brasileiro. Sim. Só uma observação, mais para enfatizar o que o senhor falou. Eu, acompanhando as discussões para a definição do convênio 190, é evidente que um dos pontos ali de maior polêmica foi a cola. E haviam tendências diferentes. E, pelo que eu sei, prevaleceu a tendência mais liberal, no sentido do automatismo para a concessão por um Estado do programa que o outro Estado tenha. Quer dizer, me parece realmente que não será necessário assim, não vai haver necessário do convênio. Agora, pela cola, a própria lei está autorizando, o Estado vai fazer só a lei. E mais do que isso, vai ser obrigado a fazer a lei por imposição dos empresários. Sim. Diz: olha, a própria empresa que estiver lá, se o senhor não fizer a lei para mim, olha, eu pulo atravesso a fronteira, vou para outro Estado. Estamos efetivamente com uma irresponsabilidade que, em matéria... Irresponsabilidade, primeiro, de que um governo deve obedecer à lei e não obedeceu nunca. Responsabilidade segunda, porque vão, evidentemente, abrir mão de receita. Responsabilidade porque gera descompetitividade. Responsabilidade porque cria um despacto federativo, cria uma federação de inimigos. E responsabilidade porque tira a autonomia financeira do Estado, que fica sujeito até isto. E, ao mesmo tempo, um desrespeito profundo a toda a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre isso e a própria Constituição. Se ler o inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 155, que diz: para não se adotar a resolução do Senado, teria-se que os Estados, não fala 2/3 do Estado, 1/4 do Estado, os Estados, o que vale dizer todos os Estados. Aí está a origem da Lei Complementar número 24, que derrigou esse sistema, já havia na Constituição de 67. Doutor Visgandra, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Para mim é um privilégio, quero cumprimentar todos os conferencistas, já vi o nome, são todos meus amigos, admiro, mesmo nas divergências. Perfeito, muito obrigado. Hein?